Senhor, estamos firmados em Ti, Senhor amado. Nessa noite, Senhor, nesse altar, nesse lugar, onde os Teus filhos se reúnem, Senhor amado, para Te adorar, para Te louvar. Teu Espírito Santo está aqui, o Espírito está entre nós. A Tua presença está nesse lugar e nós podemos sentir. E queremos, Senhor amado, junto a Ti, render-Te graças. Render-Te, Senhor amado, todo o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Entregar diante de Ti, Senhor amado, todo o nosso fardo. Porque sabemos, Senhor amado, que só Tu podes nos entregar algo leve para as nossas vidas nessa noite, através da Tua palavra. Senhor amado, o Senhor é o centro das nossas vidas. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. O Senhor é o motivo da nossa adoração, Senhor. O Senhor é o motivo, Senhor, de não sermos consumidos. Todas as coisas são por Ti, para Ti, Senhor amado. E nada escapa, Senhor, do Teu controle, do Teu cuidado. Talvez a gente tenha vindo para cá hoje atribulado, angustiado, preocupado com alguma coisa. Talvez até pensando em nem vir, mas conseguiu chegar, mas veio. Você não está aqui por acaso. Deus tinha um propósito para que você estivesse aqui. Para que você, junto comigo nessa noite, seja terra fértil. Seja como essa terra que eu trouxe aqui. Uma terra que está preparada para receber uma boa semente. Quando a terra está preparada, o semeador só larga a semente. E Deus faz o resto. E Deus faz o resto. Porque a água vem de Deus. A luz vem de Deus. Os nutrientes da terra vêm de Deus. Porque tudo que Deus fez lá no início, lá em Gênesis, brotou da terra. Ele fez a terra e da terra surgiram as árvores, os frutos, as sementes, brotaram da terra. Então a terra foi o princípio. E você lembra que foi do barro, que foi da terra que Deus nos fez? Que Deus formou o Adão? Deus não pegou o barro e fez um boneco e depois soprou vida nas suas narinas. Veio da terra. Deus fez tudo. E nessa noite eu creio que se você está aqui, se você veio dividir comigo esse tempo precioso na presença de Deus, é porque o teu coração, a tua mente hoje é boa terra para receber a semente que eu vou plantar. A semente que eu vou trazer para vocês, porque a palavra de Deus é semente. Mas é o Senhor que vai fazer germinar. É o Senhor que vai colocar na covinha certa do teu coração. Mas juntos, através do Espírito Santo, que já está aqui conosco, agindo, vai fazer algo diferente no teu coração essa noite. Amém, amados? Podem sentar, pessoal. Vamos sentar. Tomar os nossos assentos. A princípio, com as máscaras, eu não consigo ver, enxergar se tem algum visitante. Se tiver algum visitante, seja muito bem-vindo. Você está numa casa de pai, uma casa de paternidade, uma casa que está aqui para te receber, para você fazer parte dessa casa. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Durante o louvor, normalmente, é o tempo especial da gente fazer a nossa adoração, de nós entregarmos nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas se você ainda não fez, não se constranja. Pode levantar e ainda é tempo de você ofertar na casa do Senhor. Você que está vendo pela internet, você vai perceber aí na tela que tem um
um código de QR Code que tem as instruções aí para fazer o depósito. Você fique à vontade para semear na obra do Senhor. Amém? Eu gostaria de convidá-los, irmãos, a abrir comigo em Gálatas. Gálatas 6, 7. Livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Eu vou ler primeiro em uma versão. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida, vida eterna. Nessa outra versão diz assim: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Amém? Essa noite eu quero conversar com vocês um pouquinho. Eu quero falar sobre lei. Daí você vai me dizer assim: isso é coisa de advogado falar sobre lei. Mas nós vamos falar sobre lei, porque eu busquei do Senhor algo para compartilhar com vocês. E a impressão que eu tinha é que o Senhor não me ouvia. Eu digo: ô Senhor, me ajuda. Eu estou orando, clamando sobre o que eu vou ministrar, sobre o que eu vou pregar, o que eu vou compartilhar com meus irmãos. E nos últimos tempos, eu tenho plantado muito. Segundo a minha irmã, depois que a gente passa assim dos 40, eu já estou longe deles, a gente começa a ver mudinha de tudo que é lado. Pedir muda para as vizinhas, pedir semente para plantar. Acha graça numa muda, em regar, em cuidar. Segundo ela, isso é coisa para depois dos 40. E quando eu orava e pedi ao Senhor essa direção, Ele me disse: compartilha o que eu tenho compartilhado contigo. E o que Deus tem compartilhado comigo nos últimos tempos tem sido sobre semeadura. Direto, gente, em todas as áreas que vocês podem imaginar. Deus tem falado comigo sobre semeadura. Então, vamos falar sobre lei e sobre semeadura. Eu queria primeiro colocar para vocês o seguinte: por que lei? O que é lei? Lei é uma regra necessária e obrigatória para que haja ordem. No mundo jurídico, um ato de autoridade soberana, ela regula, ela autoriza, ela determina. Ela põe ordem, ela pune. Isso é lei. Um exemplo, por exemplo, é as leis de trânsito. Se você não tem 18 anos e não tem carteira de motorista, você não pode conduzir um veículo. E se você tiver 18 anos e tiver carteira de habilitação, você pode conduzir um veículo, mas mesmo assim você vai ter que obedecer às leis do trânsito. E são várias leis. E ninguém pode se justificar alegando desconhecimento. Se você tem uma carteira de habilitação na mão, você não pode dizer que não conhece as leis de trânsito. Porque você foi habilitado. Quem foi habilitado aprendeu sobre as leis do trânsito. Depois tem outra lei. A lei da física.
Uma delas, por exemplo, é a lei da gravidade. É uma lei. Esse copo, ele está na minha mão. Mas se eu soltar, ele vai cair. Porque existe uma lei que se chama lei da gravidade que empurra ele para baixo. Qualquer coisa que eu largar, ele vai cair. Sempre vai cair. Esse copo não sobe. Se eu cair, vai ser para baixo. Não vai ser para cima. Sempre. Por quê? Porque existe uma lei. A lei da gravidade. Na física. E existe uma outra lei. Que é dessa que eu quero falar essa noite. Que é a lei divina. Aquele conjunto de preceitos que Deus ordenou aos homens através da sua revelação. Deus, Ele não só nos amou. Ele não só nos criou. Ele criou um livro. Ele criou um manual. Ele criou um regulamento. Ele organizou a nossa vida aqui. A nossa vida de filhos. Ele, além de um rei que governa, que determina as leis do reino, ele governa também como pai, como autoridade. Ele não nos deixou andando de qualquer jeito, indo para qualquer lado, de qualquer norte. Não, ele nos deu leis, regras. Os mais conhecidos de vocês, com certeza, são os mandamentos. Quem não ouviu falar? Quem já não estudou? Quem não vive, medita na palavra de Deus através dos 10 mandamentos? É lei do Senhor. Mas, na agricultura, não é muito diferente. E essa noite, eu quero falar da agricultura no reino. Eu tinha um colega que ele era advogado e agricultor. E eu conversava com ele e eu ficava impressionada. Ele não era cristão e eu semeava direto nele. Mas eu ficava impressionado como ele não enxergava a mão de Deus em tudo que ele fazia na agricultura. Sabem por quê? Porque Deus fez a terra. E a gente olha para a terra, parece incrível, né? Desse negócio escuro, preto, marrom aqui. Daqui sai vida. Daqui sai alimento. Por causa disso aqui, nós temos mercado, gente. Tem fruteiras. Porque alguém planta para a gente comer. E foi Deus que criou. Quando você entra numa fruteira e você olha para aquela cor, para aquela beleza, você consegue levar todas aquelas hortaliças, aquelas frutas, aqueles legumes, vocês conseguem ir voltando e voltando e voltando e saber de onde veio? E veio da onde? Da vontade do Pai. Porque foi Ele que criou cada uma delas. Alguém escolheu uma semente que foi o Pai que criou e plantou na terra. Eu decido o que eu planto. Eu vou decidir o que eu quero plantar. Essa é a minha parte, essa é a tua parte. Nós somos os semeadores. Você decide se quer plantar feijão, arroz, ervilha, melancia, moranga. Mas eu decidi plantar ameixa. Sabe o que é essa semente? Essa semente é aquela ameixa que chamam de ameixa de inverno, aquela ameixa amarela. Vocês conhecem? Aquela ameixa boa, doce. Ela tem essa sementinha. E eu ganhei do meu esposo um galho daquela ameixa. Mas não era uma ameixinha, gente. Ela era do tamanho aqui da ponta do microfone. Era um ameixão. Era do tamanho de um ovo. Eu nunca tinha visto uma ameixa tão grande. Eu me encantei com aquilo.
Cada uma que eu comia, eu guardava semente. Comia e guardava semente. Comia e guardava semente. Vou plantar essa ameixa. Vou plantar essa ameixa. E eu fiz um potinho com a semente. E deixei perto da bancada da minha pia. Um dia eu estou passando pelo potinho e o Senhor falou claramente para mim: tu não disse que ia comer de novo dessa semente? Que tu ia plantar essa semente? O Espírito Santo falou assim: se você não plantar, tu não vai colher. Vai ficar só a semente. O que eu fiz? Eu plantei. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha que lindo. Vou botar a água do Sérgio para cá. Posso botar aqui, Cauê? Olha só. Não sei se dá para vocês verem. Vocês conseguem enxergar os brotinhos? Eu fiz uma sementeira e eu plantei várias aqui. Várias sementes. E daí eu lembrei do tempo de feira de ciências. Coloquei um algodãozinho em cima. Molhei para ela brotar mais rápido. Só que como as coisas mudam, o algodão era sintético. E a coitadinha não conseguia brotar. Ela ficou tentando por baixo. Um dia eu mexi no algodão, ela estava tentando sair. Tirei o algodão, coloquei a terra. No outro dia, elas espetaram todas. Olha os brotos. Brotaram todas, gente. Todas estão brotadas. É essa semente aqui, ó. Ela aqui, ó, é só semente. A minha ação de pegar ela, plantar, germinou. E eu vou esperar mais um pouquinho e eu vou fazer as mudinhas. E eu vou pegar e vou plantar algumas delas na minha chácara, mas eu vou distribuir também. Eu quero dar para quem gosta desse tipo de ameixa. Porque eu sei que é boa. Porque eu sei que é gostosa. Porque eu plantei, porque eu tenho uma muda, porque eu tenho algo para te oferecer. Porque eu plantei. E eu colhi. E eu vou colher. E eu quero que você também colha. Eu quero que você também colha. Então eu vou dividir contigo a minha colheita. A minha plantação. A minha sementeira. Eu vou dividir com você. A minha ação foi pegar a semente e plantar na terra. Quem se encarregou de fazer ela brotar foi Deus. Mas a gente precisa tomar algumas decisões de preparar a terra, de escolher a semente. Qual é a semente que eu quero plantar? Você planta e vem o Senhor e aduba. Tem algumas sementes que precisam que a gente chore em cima. Lá em Salmo 126 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes. Tem algumas coisas que a gente planta, que a gente semeia e não colhe. Mas eu não colho. Mas o pastor Célio pode colher uma semente que eu plantei. O fruto pode dar na época do pastor Célio. Eu lembro uma certa vez que eu fui buscar o meu filho no colégio. Ele e o filho do pastor André e da Cláudia, o Guto, eles tinham o mesmo tamanho. Passei no mercado com eles. Comprei um salgadinho, que eles iam ver televisão lá em casa. Entramos no carro, eu imaginei que eles iam abrir o salgadinho na hora que entrasse no carro. Mas não.
Eles entraram no carro e ficaram segurando o salgadinho bem assim. Daí eu olhei para trás e disse, não, vocês podem abrir o salgadinho. Daí eles disseram, o Guto disse assim, não, tia, é para um momento especial. Ah, é? Qual é o momento especial? É o momento de ver o desenho. Ah, tá bom. E eu continuei andando. E os dois agarrados no pacote de salgadinho e começaram a conversar. E o Guto disse assim, sabe, eu tenho falado de Jesus para um colega de aula. Todo dia eu falo de Jesus para ele. Mas hoje eu decidi que não vou falar mais. Daqui para frente só vou chorar. E eu digo, mas que conversa! Gente, eles tinham 6, 7 anos, eram uns tocos. Daí eu olhei para trás e digo, Guto, como é que é esse negócio agora só vai chorar? Não, tia, eu já plantei a palavra. Eu já plantei a palavra, agora só vou chorar em cima. Ele ministrou para mim, ele disse assim, tia, talvez ele não vá conhecer Jesus agora, mas um dia ele vai, porque eu plantei a semente de Jesus no coração dele, e eu vou chorar em cima, e vai nascer. Gente, há pouquíssimo tempo que eu havia conhecido Jesus, aquele menino, ele pregou para mim de uma maneira que vocês não têm noção. As crianças, elas são tesouros na nossa vida. Elas semeiam todo dia na nossa vida. Elas são perspicazes e elas são, como diz o Senhor, deixe vir os pequeninos, né? Porque deles é o reino do céu, porque eles têm um coração inocente. E eles trazem a palavra com uma clareza, uma simplicidade. E a gente tem que dar valor e aprender a semear a palavra que vem através dos lábios deles. E eu tenho plantado. Você tem plantado? Daí se você for, talvez você diga assim, não, Rosana, lá em casa nem terra não tem. Moro em apartamento. Não tenho nem um cantinho lá para fazer um canteiro, não dá. Aonde eu moro não bate sol. Mas você não tem plantado nada? Alguma coisa você não tem plantado? Eu fiz uma lista aqui do que eu tenho plantado. Eu tenho plantado ameixa. Eu plantei grama. Há uns 2 anos eu plantei grama num terreno maior do que esse espaço, que era só terra. E eu plantei grama de mudinha, bem pequenininho. E o terreno cobriu. Porque eu plantei. Coisa mais linda. Hoje eu olho aquela grama e eu digo, fui eu que plantei. Cheia de orgulho. Eu posso até ter plantado. Mas não fui eu que reguei. Mas eu estou colhendo, porque eu plantei. Eu plantei roupas. Eu plantei muita roupa. Eu dou muita coisa, eu dou muita roupa. Eu gosto de dar. E eu penso que o que eu preciso, o que eu não preciso, eu abençoo. Então eu planto roupa, eu dou roupa. Sabe o que acontece comigo? Eu ganho muita roupa. Eu ganho mais roupa do que eu tenho dias para usar. É impressionante como eu ganho roupa, mas eu dou roupa. Essa blusa aqui eu ganhei da minha irmã. É presente? É bênção? O meu marido é professor de tênis. Durante toda a caminhada dele, ele sempre plantou raquete. Dá raquete. Um aluno chega para ele, ó, professor, eu não quero mais essa raquete. Ele pega e dá para outro. E ele deu muita raquete. Deu muita, ele nunca vendeu raquete. Ele sempre deu raquete. Você sabe o que aconteceu? O nosso filho é tenista. Nosso filho nunca comprou uma raquete. E ele precisava. E ele sempre ganhou. Ganhou raquetes. Ganhou muitas raquetes. Até hoje ele não compra raquete. Ele ganha. Por que será? Às vezes um planta e o outro colhe. O meu marido plantou raquete. Quem colheu? Meu filho.
Livros, né, Valentina? A Valentina doa livros. Sempre doa livros. Terminava o ano, quando nós comprávamos os livros, terminava, ela doava os livros. Eu estava percebendo, ela está no final do primeiro ano de faculdade. Ela não me pediu para comprar nenhum livro e ela está sempre cheia de livro. Eu comecei a perceber, um emprestou, o outro deu e os livros apareceram. Porque foram plantados. E eles apareceram na hora que foi necessário, na hora que é preciso. Eu pergunto para vocês, o que vocês têm plantado? Existem algumas sementes transgênicas, já ouviram falar? Essa semente você tem que comprar. Porque mesmo que ela termine de produzir, ela não dá semente. Você tem que comprar de novo. Ela é modificada. A empresa que fabricou ela espera todo ano que você vá lá comprar de novo. É a transgênica. Existe a semente híbrida, que também tem que ser comprada. Existem as sementes crioulas, que são sementes raras, diretas da matriz, que estão na mão de poucas pessoas. Geralmente são daquelas espécies que estão em extinção. E tem a semente original, que é essa aqui. Essa é uma semente original. Essa aqui é uma semente orgânica. Essa aqui é aquela que tu come a fruta e plantar vai dar. E ninguém vai te cobrar nada. E nós somos a semente original. Nós somos a semente orgânica. Porque o nosso Pai, Ele não cobra nada de nós. E a semente que Ele nos dá é garantida a colheita. A boa semente Ele tem nos dado. A boa terra Ele tem nos dado. Mas isso separado não adianta nada, gente. Aqui está semente, aqui está boa terra. Isso aqui não adianta nada. E as duas coisas vieram do Pai. Falta a tua ação. Você pegar a semente e colocar na terra. Deus fez essa ligação para nós. Deus ligou. Deus nos liga com a semente, com a semeadura, com a lei da semeadura. Porque Ele diz na palavra dEle que aquilo que você plantar, você vai colher. E Ele diz isso há muito tempo. E Ele diz tão claramente lá em Gênesis 8. Quando Ele faz uma aliança com Noé, Ele diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Ou seja, não deixará de haver semeadura e colheita. Não deixará de ter frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Por quê? É de tudo isso que uma semente precisa para germinar. Precisa de terra, de semente. De frio, de calor, de inverno, de verão, de dia e de noite. Tudo isso Ele providencia. Mas a semente é você que tem que plantar. Você tem que procurar. Você não deve estar comprando e plantando semente transgênica, que planta uma vez e morre e termina, e você não tem para o próximo ano. Quando eu estou falando disso, eu estou falando, sabe de quê? Eu estou falando de amor. Eu estou falando de perdão. Você tem que plantar semente original. Semente orgânica. Quando você plantar perdão, é perdão mesmo. Porque Deus plantou o perdão perfeito para você. Você não pode plantar qualquer tipo de perdão. O teu perdão tem que ser orgânico, tem que ser legítimo, para que ele frutifique e para que você colha. Você tem que plantar perdão para colher perdão.
Você tem que plantar amor para colher amor. Você tem que plantar desprendimento para colher desprendimento. Eu lembro que quando meu filho foi morar em outro país, para uma mãe não é muito fácil. E eu, seguidamente, eu me pegava pensando, como eu gostaria de aconselhar o meu filho. Na época que eu pensava que seria a época mais difícil da vida dele. Imagina, dos 16 para frente é a época que todo jovem precisa ter o conselho da mãe, do pai, estar por perto para ajudar. E ele não estava no nosso lado. E eu orava para que Deus levantasse uma família, que Deus levantasse bons amigos, bons homens, bons técnicos, bons professores, que fossem conselheiros, que fossem amigos, que fossem fiéis, tementes a Deus, para ajudá-lo. No meu íntimo, eu pedia para Deus. E nós começamos a cuidar do ministério de jovens nessa época. E você sabe o que aconteceu? Toda hora eu estava lá aconselhando um jovem. Chegava uma menina pedindo um conselho, uma orientação, uma oração, um tempo de qualidade, um cafezinho, um tempo na minha casa. E lá ia eu, bem faceira. Vou conversar com a Beltrana. O Gustavo fazia isso com os meninos. Conversava com os rapazes, orientava os dilemas, os conflitos, as lutas, os hormônios à flor da pele. E nós ali ajudando aquela gurizada. Sabe o que aconteceu? Semente. Semente. Nós plantamos isso. Plantamos esse cuidado com os jovens. E o que acontecia lá no outro lado do mundo? Deus levantava a minha colheita. Deus fazia levantar o fruto em outro lugar. Levantou técnicos, famílias, homens que ajudaram o meu filho, que socorreram, que atenderam, que aconselharam. Fizeram a mesma coisa que eu estava fazendo aqui pelo João, pela Maria. Foi plantação. Eu plantei, eu me dispus, eu me gastei, eu me entreguei. E o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quando a plantação é verdadeira. Ele sabe quando a semente é boa, quando a semente não é falsa. E brotou. Mas não brotou aqui no meu lado. O meu filho não voltou para ficar do meu lado. Não. Deus levantou pai e mãe para ele lá onde ele estava. Isso alegrava o meu coração. Quando eu vi que eu colaborei com Deus, porque eu plantei. Porque se eu não tivesse plantado, o que eu ia colher? Como eu ia fazer? Como é que eu ia saber que isso ia acontecer? Então, amados, nessa noite, o meu objetivo com essa ministração, com essa meditação que eu estou dividindo com vocês, tão simples, mas é o que Deus tem falado comigo, sobre plantar e colher. A ordem é essa. O Senhor, no momento que a semente cai na terra, Ele dá o sol que a semente precisa. Ele dá água, o dia, a noite, o calor e o frio. Na hora certa ela germina, ela cresce, ela dá frutos. E você vai olhar com orgulho, com alegria, a tua plantação. Porque você plantou, você vai colher. E o que mais fala ao meu coração é ver que a única coisa que você fez foi entregar
o grão para a terra. O resto, Deus fez tudo. Vai fazer tudo. Porque Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle. Ele disse que tudo que você plantar, você vai colher. Se Ele disse, está dito. E Ele disse que enquanto a terra existir, você vai plantar, você vai colher. Então, amados, todos somos agricultores desse reino. E é para plantar tudo. Você escolhe a semente. Eu estou falando aqui só de semente boa. Boa para comer, boa para viver. Tanto fisicamente como espiritualmente. Eu poderia abrir o leque e falar da má semente. Da semente ruim, que também nasce. Que também nasce. Mas eu quero falar só da semente boa hoje. Porque de coisa ruim chega. Hoje chega. Mas eu quero falar para ti também de uma semente que plantaram na minha vida. Estava olhando as meninas ali da Karina e eu lembrei disso. Eu já era casada e o meu pai gostava de nos colocar no trabalho. E ele inventou que nós tínhamos que lavar o telhado de uma casa. Telhado de brasilite que estava todo sujo, todo cheio de limo. E de todos os filhos eu era a mais magrinha. Daí ele disse assim, tu sobe no telhado, porque é perigoso, pode cair. Você vai subir, nós vamos te alcançar o jato e você vai lavar. Gente, eu passei um dia inteirinho lavando o telhado daquela casa com o jato d'água. O dia inteiro. O telhado começou preto e terminou branquinho. Que coisa linda. Gente, mas ao meio-dia eu estava muito cansada. E o meu pai dizia assim, tem o outro lado. Limpamos só um lado, o outro lado. Ele ficava junto, mas eu estava lá. Gente, quando terminou o dia, eu estava acabada. Entrei dentro do carro para ir embora e ele dirigindo, ele não me disse nada. Não me disse assim, oh, belo trabalho. Que bonito que ficou. Não falou nada. Mas eu estava tão cansada, gente, tão cansada que eu tinha perdido as esperanças que ele fosse me dizer alguma coisa. Mas no caminho, dali a pouco ele me olhou e disse assim, sabe, hoje você foi uma guerreira. Eu simplesmente fiz assim. Ai, nossa. Como diz o pastor Célio, uau. Meu pai me chamou de guerreira. Tu foi guerreira. Eu achei que tu não ia conseguir. Eu pensei cá comigo, nem eu. Mas aquela palavra, ele me chamou de guerreira. Que coisa linda. Aquilo encheu o meu coração, gente. Mas encheu tanto o meu coração. Me encorajou tanto. Mas me incentivou tanto. Aquilo foi uma semente para a minha vida até hoje. Até hoje. Gente, antes de vir para cá hoje, eu lembrei dessa palavra. Eu lembrei antes de subir aqui. Porque o meu pai disse que eu sou uma guerreira. Guerreira é quem luta. É quem vai. Talvez vai perder, mas vai guerrear. Ele não me chamou de derrotada. Ele não disse que eu ia vencer. Naquele dia eu venci, mas nem sempre a gente vence. Mas eu lutei. Ele me chamou de guerreira. Ele disse, vai que tu pode. Tenta, não desanima. Vai. Ele não tem noção do que ele fez na minha vida aquele dia. Ele já faleceu há muitos anos, mas eu não esqueço. A melhor coisa que eu fiz foi lavar aquele telhado. Quando eu lembro daquele telhado, eu lembro com alegria. Porque eu limpei aquele telhado. E o meu pai plantou uma semente no meu coração naquele dia. No meio do meu cansaço, ele plantou uma semente de encorajamento.
que eu trago no meu coração até hoje. É uma semente que toda hora frutifica. Toda vez que eu me vejo mal, eu lembro, tu é uma guerreira. Eu escuto a voz dele no meu ouvido. E se você está aqui hoje, plante isso. Plante isso. Talvez você não tenha mais um pai, uma mãe para chamar você de guerreiro, para te encorajar, para te incentivar. Mas tu tem um irmão aí do lado. Eu duvido que tu não tenha um vizinho, que tu não tenha um amigo, um filho, uma esposa, um namorado, uma namorada. Qualquer pessoa. Encoraje qualquer um. Porque todos somos terras férteis para receber uma boa semente, para receber um bom dia, para receber uma boa tarde. Como você vai? Como você tem passado? Terra fértil para receber uma gentileza. Me alcança um copo d'água, por favor. Muito obrigada. Deus te abençoe. Que coisa linda. Quando você planta gentileza, você acha que você vai receber o quê? Soco, tapa, briga, grito, violência? Não! Você vai receber a mesma coisa. O que você plantou. Diga muitas vezes muito obrigado. Você vai receber muito, muito obrigado. Diga muitas vezes Deus te abençoe. Você vai colher muitos Deus te abençoe. A palavra que está dizendo isso. Não sou eu. Tudo que você semear, você vai colher. Se você tem colhido coisas ruins, olha para a tua casa, olha para dentro do teu canteiro. Porque a nossa casa é o nosso primeiro canteiro. Lá no teu trabalho, o segundo canteiro. É onde a gente circula. Como é que está o clima? Gente, o sol nasce para todos. A palavra diz isso. O sol nasce para os ímpios, para os bons e para os maus. Para os filhos e para os não filhos. O sol nasce todos os dias. A chuva cai para o filho do diabo e para o filho de Deus. Todos os dias. Mas a semente é você que planta. O sol é o mesmo. O dia é o mesmo. Mas a semente é tua. A diferença da colheita está na semente. Comece a plantar. Comece a plantar lá dentro da tua casa. Comece a plantar com a tua esposa, com o teu marido, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu filho. Experimenta. Experimenta. E você vai se deleitar no fruto que você plantou. E mais, além de se deleitar com o fruto que você plantou, porque é você que planta, porque você escolhe se vai plantar ou não. Deus faz crescer, Deus cuida. A obra do crescimento é de Deus, mas a obra da escolha da semente é tua. É muito lindo. Olhar para os campos e ver tudo crescendo, tudo verde, e ver a mão do Senhor em todas essas coisas. É fácil olhar a plantação dos outros. Tu passa na estrada, você vê aquelas plantações enormes, tudo do mesmo tamanho, soja, o trigo, lindos, lindos. Mas aquilo é uma plantação. Alguém plantou. Vai colher. Vai colher. Mas nós temos a nossa lavoura, a nossa casa, a nossa igreja. Tudo é lavoura.
tudo é terra, pronta para ser semeada. A gente pode abrir essa palavra e falar também do semeador que jogou sementes no caminho de pedra, num caminho nos espinhos, que a semente não nasceu. Mas não, gente. Hoje eu estou falando aqui de terra boa. Porque a terra é boa e ela está pronta. Mas ela não vai acontecer nada se tiver só a terra boa. A semente. Escolhe a semente. Escolhe a semente e planta. A nossa casa é terra boa. Porque lá está a planta dos nossos pés. Dos filhos de Deus. Uma casa que serve ao Senhor. Uma casa que serve ao Senhor é terra boa. Nós temos uma igreja. Nós temos um lugar para nos reunir abençoado. Um lugar que se preocupa conosco, que nos cuida, que nos discipula, que nos ensina, que nos exorta, que nos apoia. É terra boa. Em cada lugar, vamos escolher a semente certa. E para encerrar, eu vou fechar com um texto que está lá em 2 Coríntios 9, que diz assim: E isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aqui Paulo se refere à questão de contribuir, de ofertar, de ajudar o pobre, ajudar o necessitado, o fragilizado, que é aonde o coração do Senhor queima. Ele incentivando a gente a ajudar. Ele dizendo, dá com alegria, que isso agrada ao Senhor. Eu não entendia isso. Confesso para vocês, teve uma época que eu entregava o dízimo sem entender. Eu entregava a minha oferta sem entender. Eu não conseguia entender esse negócio da alegria. O que é dar com alegria? Porque quantas vezes você já pensou, mas esse dinheiro aqui eu precisava mesmo? Era para pagar a luz? Era para pagar a água? Meu telefone está atrasado? Eu precisava, era para fazer umas compras lá em casa. E daí tu olha aquele dinheiro, não, mas eu tenho que entregar o dízimo. Será que tu estava entregando com alegria? Muitas vezes eu me peguei assim. Principalmente no início da minha conversão eu não entendia. Porque eu dizimava e ofertava porque diziam que tinha que ser assim. Eu não entendia. Mas um dia a revelação chegou na minha mesa. E eu entendi o que era dar ao Senhor com alegria. E hoje, quando um cliente vai me pagar, eu olho e penso assim, vou dar meu dízimo. É a primeira coisa que eu penso. E antigamente a primeira coisa que eu pensava quando eu recebia um pagamento, vou gastar em tal coisa, vou fazer tal coisa. Não! Hoje a minha alegria, vou entregar o meu dízimo. Eu entendi isso aqui. A alegria de servir, de semear na casa do Senhor. A alegria de semear no reino. A alegria de contribuir. A alegria de semear nessa terra. A terra da igreja. Que é terra boa. Porque aqui nessa terra, gente, precisa pagar energia elétrica. Precisa pagar água, aluguel, condomínio. Condomínio não. IPTU. Precisa. Então no momento que eu semeio com alegria,
as necessidades do reino são supridas. E a colheita, isso é com o Senhor. A colheita, o Senhor vai providenciar, tanto na minha vida, quanto na obra dele. Mas o que ele mandou eu fazer? Semear. Contribuir. Com alegria. Quando eu descobri que eu entregava o meu dízimo emburrada não, sem conhecimento, que eu não estava fazendo Deus feliz com isso, pedi perdão. É com alegria. Mas é tão bom entregar com alegria. A semente, ela multiplica muitas vezes. Não só na questão de valor, mas de qualidade. A qualidade da tua casa, a qualidade do teu salário da tua casa, ele toma proporções que a gente não entende, porque Deus multiplica. Deus de um faz muitas coisas, porque a matemática do Senhor é diferente da nossa. Amados, eu quero entregar isso para vocês essa noite. Eu gostaria de convidá-los a vocês ficarem de pé. Coloca a mão no teu coração. Imagina agora que o teu coração é um lugar de terra boa. Diz para o Senhor isso. Senhor, meu coração é terra boa. Terra que o Senhor já colocou aqui. Fala para Ele. Peça perdão se você tem plantado semente ruim. Peça perdão para Ele se você não tem plantado nada. Peça perdão se você não tem pego uma boa semente e colocado na covinha certa. Peça perdão se você nem tem enxergado semente, nem visto nada para semear. Peça perdão se você já abandonou esse desejo de semear. Se você escolheu não semear mais nada, deixa que aconteça. Você resolveu sair do processo de Deus. Deus que sabe. O Senhor é que sabe. O Senhor sabe tanto, meu irmão, que Ele mandou você plantar. Porque se você plantar, você vai colher. Porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. E Ele disse que enquanto a terra existir, haverá terra, haverá sol, haverá dia, noite, calor, inverno, chuva. E haverá semente para você plantar. Escolha hoje. Escolha hoje as sementes que você vai plantar. Escolha com propósito. A semente que você vai plantar na tua casa. A semente que você vai plantar no teu filho, na tua esposa, na tua vida, no teu trabalho. Que semente você tem plantado lá no teu trabalho? Você é um cara chato. Você é um crente xarope. Ou você é um cristão cheio da graça, da gentileza, da excelência, do fazer melhor, do ir além. Porque você sabe para quem que você faz. Você planta no seu trabalho, porque é Deus que sustenta o teu trabalho. Porque você sabe que é do suor do nosso trabalho que Deus nos abençoa e traz os recursos para a nossa casa. E Ele tem prazer em fazer isso. E você vai ter prazer em trazer o suor do teu trabalho, o fruto do teu trabalho, para o gasofilácio da igreja,
porque é a outra semente que você vai fazer. Eu quero convocar essa noite você ser um agricultor do reino. Fala para o Senhor: eu quero ser um agricultor. Eu quero ser um agricultor do reino. Eu quero plantar na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos, com o meu trabalho, com o meu chefe, com a minha empresa. Eu vou ser um agricultor do reino, que não deixa a semente no potinho secando. Eu vou colocar na terra, vou profetizar, e o Senhor vai gerar frutos em abundância. Porque a palavra diz que quem semeia dessa forma volta com os braços carregados, com o fruto da sua colheita. Senhor amado, eu te agradeço pelo que o Senhor fez essa noite aqui, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor abre os nossos olhos para coisas novas e coisas simples. Abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver a boa semente, para que tenhamos iniciativa de plantar, iniciativa para colher, e não fiquemos ansiosos com a hora de colher, porque é o Senhor que vai fazer na hora certa. Mas eu vou plantar, mas a hora do nascimento é contigo, Senhor. Mas eu vou plantar. Faça esse propósito com o Senhor. Deus quer nos abençoar sempre. Deus quer fazer crescer sempre. Deus sabe que pode, através de nós, semear. Haver semeadura, haver colheita. Porque Ele é fiel e justo para cumprir a palavra dEle. Que essa noite, essa palavra seja gerada nos corações. Que ela brote, que ela encontre fundamento. Que ela encontre terra boa no teu coração. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso próximo culto domingo, pastor. Domingo pela manhã, às 9 horas. À noite, às 19h30. Aqui na igreja, com a lotação, dentro dos limites de isolamento, respeitando todas as determinações. Venha, traga sua máscara, venha ter um tempo aqui conosco. E você que não pode vir, nos acompanhe na internet e seja abençoado. E continue junto conosco semeando nesse reino. Amém.